Começando mais um episódio V Campus Cast, agora na edição Agro Brasília. Nós estamos aqui dentro do stand da GWM, essa empresa que está entregando muita tecnologia, carros robustos com ótimo custo-benefício para produtor rural. Trazendo Tank 300, um carro excelente, muito robusto, trazendo Haval H9, um carro de família de 7 lugares, turbo diesel, e agora o lançamento Power P30, uma caminhonete que entrega muita robustez, tecnologia, conforto, com ótimo custo-benefício. Inclusive nas feiras agrícolas do Brasil tem desconto de 8%. E no episódio de hoje estou recebendo ele, Thiago Alckmin, ele que é pecuarista, empresário, comerciante, morador da cidade de Gama, aqui perto de Brasília, pecuarista na cidade de Abadiânia. E por isso nós vamos falar também sobre João de Deus, a história de Abadiânia, o antes e o depois. Vamos falar sobre milhagem, como que o Thiago consegue viajar o mundo inteiro utilizando as suas milhas. E ele vai te ensinar a fazer isso também no episódio de hoje. E vamos falar também de história de Deus. Muito obrigado, Thiago. Seja bem-vindo aqui no V Campus Cast. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, Relê, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Meu nome é Thiago, como você mesmo falou. Sou nascido e criado em Brasília, né? Na verdade, nasci no estado de Goiás, Valparaíso, cidade vizinha ao Gama. O médico da minha mãe, no dia do meu nascimento, ele estava nesse hospital, cidade vizinha. Por isso eu acabei nascendo no estado de Goiás. Mas fui criado sempre na cidade do Gama, uma cidade satélite. Inclusive, já tivemos um time que jogou na primeira divisão, na época dos anos 2000. Então, muitas pessoas conhecem a cidade do Gama por causa do nosso time, que teve uma época que jogou a primeira divisão do futebol brasileiro, né? Hoje trabalho na área do comércio, hoje meu foco principal, né? Meu ramo de atividade principal, na área de alimentação, e nós temos uma propriedade rural. Quando eu falo nós temos, porque meu negócio é uma sucessão. Trabalho junto com meu pai e o irmão dele, meu tio, né? Adalto e Vinebaldo. Adalto meu pai, Vinebaldo meu tio. Nós três trabalhamos juntos nesses negócios. E ambos são ligados, onde a fazenda produz o queijo para o nosso negócio de alimentação, onde o queijo vira o recheio do nosso pastel, né? Então o nosso pastelzinho ali, que é um sucesso, graças a Deus, é por causa do nosso queijinho ali caseiro, feito lá na nossa fazenda. E além da produção de queijo, nós também temos, né, ali uma criação de gado Nelore para recria, e uma parte da fazenda ela é arrendada para soja. Você que está nos assistindo, o que você pode esperar desse episódio de hoje? Primeiro, você pode esperar muita conversa boa, você pode esperar um homem de sucessão familiar que vai contar a sua história de como que ele conseguiu fazer a sucessão e hoje está tendo muito sucesso no seu ramo. Você pode esperar conversa sobre Deus, sobre propósito, e você pode esperar também conversa sobre Abadiânia. A história, o que era Abadiânia do tempo do João de Deus. Para quem não se lembra, João de Deus foi um homem que trabalhava fazendo milagres, pregando milagres, e foi preso em Abadiânia, inclusive. E como que está Abadiânia após o João de Deus? Porque com toda certeza você pode saber que hoje a cidade não está mal, não. Mas por que será que ela deu essa revolução e está melhor do que antes agora? Tudo isso você vai ver no V Campus Cast. Não saia daí, já curte, compartilha, comenta também nos comentários tudo que você vai achar do nosso episódio. Tiagão, fala uma coisa pra mim. Eu sei que você hoje é um homem casado, carrega Deus no coração. Você me falou que é de uma origem católica. Mas antes eu queria saber, assim, você é pai de 2 crianças, o Rafa e o Matheus, que eu acabei de conhecer, são meninos lindos, maravilhosos, uma família maravilhosa. Para um homem constituir uma família hoje, ele precisa ter valores e princípios muito sólidos, herdados de pai. Qual que são os princípios, os valores que você herdou do seu pai que você quer transferir para os seus filhos? Acredito que o principal valor que meus pais me passaram é: quem é o Thiago? O Thiago é um cristão. O Thiago é um servo de Deus. Todas as outras coisas, Vanderlei, elas são passageiras. O dinheiro, a palavra de Deus diz que a traça corrói. Bens materiais, você tem hoje, amanhã você pode não ter. Mas a única certeza que nós temos é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, acredito que esse foi o pilar de todas as coisas que meus pais me passaram. Porque quando você tem Jesus no seu coração e você tem o manual, que é a palavra de Deus,
todos os outros fundamentos, princípios, valores, eles estão ali dentro. Então eu me recordo muito bem de, às vezes eu falava alguma coisa, pai, mas eu sou assim. Ele, isso não é virtude, isso é sua obrigação. Meu pai nunca considerou você ser bom, você agir como um homem correto deve agir, como uma virtude. Para ele é a obrigação de caráter, né? E quanto mais eu passei a ter esse contato com a palavra, como eu te falei, depois veio essa minha conversão ao protestantismo, né? Hoje eu sou da Assembleia de Deus, passei a ter esse contato maior ainda com a palavra, um estudo maior, trabalho hoje na obra, mais esses princípios foram ficando enraizados na minha mente, né? E é o que eu tento hoje passar para o Rafael e para o Mateus. Você acha que estar mais próximo de Deus fez com que você tivesse mais êxito familiar, principalmente com a tua esposa, conseguir superar várias crises e manter um relacionamento e hoje uma família maravilhosa? Eu tenho certeza, eu não acho. O meu início de casamento ele foi muito difícil. As pessoas que me conhecem e sabem que eu relato isso nas palestras de casais que eu e minha esposa damos, meus 3 primeiros anos de casamento foram muito, mas muito complexos. Eu tirei ela do Goiás, ela morava em Goiânia, né, e eu aqui em Brasília. Então, 2 criações totalmente diferentes, uma pessoa que sai de uma cidade totalmente diferente para vir para uma cidade pequena, e ali nós começamos a ter uma série de batalhas, de choques, né? Então, tivemos muitas brigas no início. E quando nós fomos buscar ajuda na palavra de Deus, com pessoas próximas de Deus, buscando mediação, conciliação, com pessoas que tinham conhecimento da palavra, ali foi onde nós encontramos a restauração do nosso relacionamento e é onde hoje nós temos fortalecido o nosso matrimônio. Então, viver um matrimônio firmado nos princípios bíblicos de acordo e de papéis conforme a vontade de Deus, isso faz toda a diferença para poder viver um casamento sólido em tempos onde pessoas têm vivido de uma forma totalmente banalizada, às vezes, a forma que eles olham a questão da família. É importante dizer essa história, né, para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Por quê? Estar casado também é uma decisão. Você decide estar casado todos os dias e a sua esposa decide estar casado todos os dias. Mas a primeira decisão de um relacionamento é a decisão de Deus. Você decide aceitar a Deus e por isso você consegue decidir estar casado. Por quê? Porque a decisão de suportar um relacionamento é uma decisão que ela precisa de um amparo divino. Porque nós temos um ambiente de corrupção que corrompe o relacionamento diariamente. Nós temos muitas tentações. Então, para você conseguir decidir todo dia estar num relacionamento, você precisa ter uma mão divina. Você precisa ter Deus do seu lado. Por isso que eu falo, existe muitos casais que não aceitam Deus e estão casados. Muitos. Existem muitos também que já separaram. Mas com toda certeza, todos os casais que têm Deus no coração, que aceitam a palavra, com toda certeza eles têm um casamento mais prolongado. Eles estão casados. Né? O homem ele passa a honrar sua família, a honrar seus filhos, a viver num propósito familiar. Não é o que eu quero para minha vida. É o que nós queremos para o bem da nossa família. Não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é o que eu quero, o meu sonho. Qual que é o nosso sonho? É o sonho de todos. E viver em conjunto, comungar em conjunto, sempre é melhor do que sozinho. Mas as pessoas muitas vezes caem na tentação. E daí elas acabam perdendo um relacionamento que com toda certeza iria levar ela para um outro nível da sua vida. E eu vi que você chegou hoje aqui com a sua família e isso me surpreendeu. Porque geralmente eu convido as pessoas para vir num podcast e elas vêm elas sozinhas, né? Vêm entrevistados sozinhos. Mas você não, você trouxe a tua família. Veio você, veio sua esposa, veio os 2 filhos, o Rafael, o Mateus, e isso surpreendeu positivamente. Porque nessa parte agora desse episódio, eu quero trazer para as pessoas realmente os bons costumes. Porque o Brasil está carente de bons costumes. Nós estamos carentes da boa palavra, das boas novas.
E eu queria que você agora pudesse falar um pouquinho. Eu sei que você também prega, eu sei que você é evangélico, era católico, mas agora é evangélico. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão com dificuldade, para as pessoas que são casados, mas estão passando por dificuldade, por crise. Crise financeira também traz crise conjugal. Então tem muitos relacionamentos hoje que estão abalados. Eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas como que elas podem suportar essa crise conjugal. Primeiramente, Vanderlei, você foi muito feliz no seu comentário sobre essa questão da decisão, né? Nós vivemos numa sociedade onde nós confundimos a questão do sentimento chamado amor. Nós achamos que amar é aquele sentimento que você não escolhe, que é aquilo que aparece, você se apaixona e tudo, você confunde isso com amor. E na verdade não. Amar é uma decisão que você toma todos os dias. Amar é uma decisão sacrificial. É um amor que não é egoísta, como você mesmo falou. Você pensa no conjunto familiar. Você não pensa mais em você. A paixão não, a paixão é egoísta, a paixão é um sentimento de loucura, a paixão te leva a fazer coisas que você, em plena consciência, você às vezes não faria. Faz você, às vezes, tomar decisões que você talvez destruiria sua família. De repente, quando você se permite a se aproximar de uma outra pessoa que não é sua esposa. Mas o amor, ele é racional. O primeiro passo para você amar a Deus é você, como você falou, tomar uma decisão. Não, eu decido. Eu decido abrir mão dessa vida de coisas erradas e viver uma vida dedicada a Deus. Eu decido amar. Então essa foi a minha decisão. Eu, Tiago, decidi amar a minha esposa, amar os meus filhos, me sacrificar por eles, viver o meu papel bíblico de amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E o que é amar a esposa como Cristo amou a igreja? Cristo morreu por nós. Cristo se sacrificou por nós. Então, se tem alguém lá em casa que tem a responsabilidade de morrer pela minha esposa e pelos meus filhos, sou eu. Se tem alguém que tem que pagar o preço, sou eu. Se tem alguém que tem que ministrar a palavra de Deus na minha casa, não que minha esposa não tenha esse papel, ela também tem, mas o principal papel do sacerdócio lá em casa, ele é meu. E quando você fala sobre reconciliação, sobre problemas conjugais, nós esquecemos muitas vezes que o mesmo Deus que nós cremos que pode fazer milagres, que nós estamos ali orando, rezando, né, o irmão católico, por milagres, eu quero voltar a andar, eu quero voltar a enxergar, eu tenho uma doença, eu quero ser curado, nós esquecemos que esse mesmo Deus que faz esse tipo de milagre, ele também faz o milagre da reconciliação do casamento. Mas quando é essa área, nós esquecemos. Nós preferimos pensar assim, não, eu vim nesse mundo para ser feliz e eu estou vivendo infeliz, é melhor eu desistir disso aqui. E nesse egoísmo, nós abandonamos nossos filhos, nós abandonamos nossos cônjuges, nós deixamos nossos filhos sequelados, traumatizados, pensando somente no nosso prazer, seguimos as nossas vidas e lá na frente pagamos um preço alto por uma sequela que nossos filhos podem pagar por ter sido desmanchado aquele núcleo familiar. Então, para uma reconciliação, o meu conselho é padrão bíblico. É você decidir voltar a amar. Pequenos passos. Não, eu não vou esperar mais por ela. Eu casei para fazer a minha esposa feliz. Eu não casei para me fazer feliz. Então agora eu vou exercer o meu papel, eu vou amá-la, independentemente dela me corresponder. Tudo que você planta, você colhe. Se você começa a plantar sementes boas, em algum momento você vai constranger essa mulher e ela vai pegar, opa, esse cara tá diferente. Por que esse cara tá fazendo isso e eu só tô reagindo mal? E ela vai começar a ter uma reação diferente. Agora, precisa agir de uma forma respeitosa, ser um homem que procura ter tempo de qualidade com a família, não alguém que está sempre ausente, alguém que prioriza amigos ou futebol sempre, videogames, que são coisas que a gente ouve muito relatos dentro de igreja, problemas financeiros, casais que
não, as finanças são separadas, homens que são egoístas e querem viver os seus próprios prazeres, o cara compra o carro melhor para ele, não se preocupa com a esposa, o cara quer comprar as melhores roupas e ele não se preocupa com a família. Não, uma família que pensa de forma unida um para o outro, que há transparência nas finanças, há transparência em todas as coisas. Meu celular, por exemplo, nesse momento está com minha esposa, para que não atrapalhasse aqui. Eu não tenho nada a esconder. Minha rede social tá lá. Meu WhatsApp tá lá. Eu vou fazer 10 anos de casado ano que vem. Eu nunca traí a minha esposa. Eu não devo nada. Isso é virtude, como eu te falei do meu pai? Não, isso é minha obrigação. Então, esse é o caminho para que você possa viver um casamento pleno. Só que as pessoas não querem isso. Quantos de vocês têm a senha do celular em comum com a sua esposa, a senha da conta bancária em comum? Quantos de vocês pensam que o dinheiro da família não é apenas de um? Se faz essa pergunta. Se você não tem tudo isso com a tua esposa, pode ter certeza que você tem que melhorar e muito. Relacionamento sadio é um relacionamento que ele é pensado em conjunto, por todos. Seria verdadeiro dizer que um filho que tem sequela de um relacionamento que não deu certo de pai e de mãe, ele tem sequela pela covardia ou do homem ou da mulher de abrir mão do relacionamento e deixar de tomar a decisão mais coerente da vida? Acredito. Que é continuar com o relacionamento com aquela pessoa que ele escolheu e, principalmente, que colocou no mundo uma criança, uma outra vida que é totalmente dependente desse relacionamento? Acredito. Fielmente nisso. Porque quando você tá casado, beleza, casei, é um relacionamento conjugal entre duas pessoas. A partir do momento que eu coloco uma outra vida no mundo, você não decidir estar casado, você não decidir cuidar daquela outra vida, a não ser que aconteça algo muito grave. Tipo, aconteceu algo muito grave que não tem como. É impossível continuar o casamento? Ok. A gente sabe que tem alguns pontos assim, sim. e dá pra concordar. Sim. Mas você não decidir continuar ao seu casamento para cuidar daquela vida que você mesmo colocou no mundo, às vezes por egoísmo, às vezes por vontade própria, de querer sair com os amigos jogar um futebol, de querer sair numa festa para catar outras mulheres, ou a mulher também de querer gastar dinheiro a mais do que pode na família e acabar com a saúde financeira familiar. A mulher que muitas vezes ela não se arruma para o marido, mas se arruma para o outro homem a vê-la. A mulher que muitas vezes está na rede social e ao invés dela se portar como uma mulher casada, ela se porta como uma mulher solteira. Esse tipo de ação de homens e mulheres não passa de uma covardia. Uma covardia que eles estão fazendo para o próprio filho, para a própria vida que eles colocaram no mundo e que os dois têm o compromisso de criar. E criar não é dar dinheiro. Criar não é da escola. Criar não é da educação. Criar é você realmente estar presente na vida deste filho durante todo o seu desenvolvimento. Desde a hora que nasce até na hora que você vai embora. Porque a lei é essa. A gente vai embora primeiro que os filhos. Pode acontecer o contrário. Mas cuidar é ter zelo, é ter amor, é ter carinho. E daí sim dá provimento, daí sim da instrução, da escola. Agora, tem muitas famílias que estão deixando a educação para a escola ou então para o celular. Você concorda com isso? E o maior problema, Vanderlei, é que os pais estão cometendo dois grandes erros hoje nessa questão da criação de filhos. O primeiro, foram pais que passaram por grandes dificuldades no passado e eles pensaram assim, poxa, agora que eu venci, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Então eles facilitam demais a vida dos filhos hoje, não dando não para esses filhos, criando uma síndrome do reizinho, onde esses filhos não estão habituados a dar não, e muitas vezes, quando eles chegam numa fase ali de adolescência, eles recebem às vezes um não de um relacionamento. Quem nunca sofreu por amor? Eu acho que não existe isso. Alguém foi frustrado, alguém já não foi correspondido num relacionamento. E essa pessoa chega num relacionamento ali, ela não foi correspondido, ou numa amizade ela não foi correspondido, e essa pessoa se frustra de tal forma que às vezes ela vai se cortar, ou às vezes ela vai falar numa questão de suicídio, às vezes ela não tem estrutura emocional para poder lidar com essas situações, porque ela não recebeu lá no início
da base familiar as primeiras frustrações. Então, criar filhos é dar amor, sim, mas também é dar as primeiras frustrações. Nós, seres humanos, somos forjados no deserto. A maioria das nossas vitórias, elas vieram após muita luta, muita batalha. E eu tenho certeza que você, se você olhar para trás aí, nesse contexto que você me contou de vida seu, muitas coisas aconteceram depois de muito suor, depois de muita dificuldade, e você olha assim, poxa, eu venci, como foi bom isso aqui, aquilo ali serviu de aprendizado, aquilo ali me deu mais gordura, mais bagagem. Então, da mesma forma, é na questão da criação Sim. de um filho. E aí os pais hoje, não, eu quero privar meu filho disso aí. E a segunda coisa é, os pais não têm mais tempo. Eles trabalham tanto, nós vivemos hoje uma vida tão louca, que quando nós chegamos em casa, nós queremos transferir para os nossos filhos os celulares. Então nossos filhos estão ali vidrados em celulares, em televisões, e esses meninos estão tendo TDAH, estão tendo hiperatividade, estão tendo má formação e estão ficando doentes. E eles não estão percebendo o quanto isso é ruim. Fora, isso estou falando de sequelas por assistir coisas positivas. Fora quando eles assistem coisas negativas que quebram aqueles princípios que nós passamos para eles. E nós não estamos percebendo o quanto isso tem sido maléfico para o nosso contexto familiar. Aí é uma desinfluência, né? E eu tenho falado muito sobre isso em todos os episódios e nas minhas redes sociais. O peso da desinfluência. Nós vivemos numa era onde todo mundo fala de tudo na rede social. E na era democrática, tem que ser assim? Tem. Mas a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que acabam desinfluenciando os nossos filhos e as pessoas hoje em dia da sociedade. Existem muitas pessoas que estão desinfluenciando, fazendo um mal para a sociedade, fazendo um desserviço na rede social. Não só com informações erradas, mas também com atitudes erradas. Atitudes que não convêm ao social, que não convêm ao relacionamento conjunto de uma sociedade. E muitas vezes a gente coloca esses influenciadores dentro da nossa casa e, pior, dentro da nossa mente. A gente fica vendo esse influenciador 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes por dia. Quando vê, você assistiu meia hora de um influenciador falando coisas erradas, costumes errados. E quando você menos imagina, a sua filha está seguindo pessoas desse jeito, o seu filho, a sua esposa, e daí não tem educação que aguente uma pressão de tanta informação errada na cabeça de um filho, de uma filha, de uma esposa. A tecnologia ela é excelente, mas se não souber errar, ela pode ser o fim. Ela pode ser o fim. Por isso eu sempre falo, eu tenho um compromisso muito grande na minha rede social. Eu preciso influenciar positivamente. Por isso que eu levo a palavra de Deus, eu faço episódios como esse, pregando a palavra, conversando um pouco sobre Deus. Mas calma, pessoal, porque aqui, fora de saber muito sobre a palavra de Deus, ele é um cliente GWM, mas é ex-Toyota. Ele teve 5 Toyota Hilux, agora está com uma GWM Power P30 e a gente vai contar essa história para vocês. Então quem gosta de carro também tem conteúdo. A gente vai contar essa história logo mais. Mas no início a gente fala bastante de propósito, de Deus, de família, de sonhos, de realizações, da importância de você manter uma linha de pensamento e esperar o fruto frutificar. Não querer pegar a planta, a semente e já comer a semente. Tem muitas pessoas que não querem esperar a macieira crescer. Olha para a maçã do vizinho e fala, nossa, eu quero aquela maçã. Mas calma, você tem que plantar a semente, nascer a macieira. Primeiro a macieira coloca a raiz para baixo, ela cresce para baixo primeiro, para depois ela sair da terra. Por quê? Porque a sustentação ninguém vê. A sustentação da sua casa ninguém vê e ela se chama esposa. É uma mulher que está do seu lado, sustentando o seu lar emocionalmente, psicologicamente, cuidando da sua família, só que muitas pessoas não vê. E se você não valoriza, aí que ninguém vai ver mesmo. É como se fosse uma planta. Ela nasce para baixo, para dar sustentação para sua família, paredes para o seu lar. Qual que é a importância da sua esposa na sustentação desse seu lar que você fez hoje em dia? Eu sou um privilegiado, Vanderlei. Olha o currículo da minha esposa. Primeiro emprego dela no grupo Mabel,
aquelas rosquinhas Mabel, gigante. Aí de lá ela foi pro Grupo Cargill. Depois, J. Macedo, Farinhas Dona Benta. Quando nós casamos, ela veio aqui para Brasília pro Grupo GPA, Pão de Açúcar. E aí, quando nós tivemos filho, eu conversei com ela que eu gostaria que ela desse uma pausa na carreira profissional para poder cuidar dos nossos filhos. E nós ficamos ali em oração. Ela queria uma confirmação de Deus para ver se realmente ela ia sentir paz, porque para ela abrir mão da carreira era algo muito difícil. Então, a princípio, ela não sentia paz e ficamos orando. Ela saiu de licença maternidade. E quando a licença estava próxima a acabar, que ela tinha que voltar, ela sentiu a paz no coração de que realmente não era para ela voltar. E ela abriu mão desse currículo para poder cuidar dos nossos filhos. Então, minha esposa hoje está há 8 anos fora do mercado de trabalho para poder me dar essa sustentação, né? Ela está ali cuidando do nosso lar. E aí muita gente fala assim, mas cuidando do lar, como se isso fosse algo diminutivo. Meus irmãos, para quem não tem conhecimento, para quem ainda não tem filhos, minha esposa hoje, ela trabalha muito mais do que qualquer outra empresa que ela já trabalhou ao longo da vida dela. Tem horas que eu chego em casa, eu vejo essa mulher esgotada de todas as formas, física, emocionalmente, entendeu? Mas ela tá lá da melhor forma possível, se doando diariamente para poder se dedicar a esses meninos, para inculcar a palavra de Deus, para ensinar princípios e valores, para que eles sejam crianças saudáveis, para que eles estejam pontualmente na escola, para que nosso lar seja um lar de paz, para que nosso lar seja um lar organizado, um lar limpo, para que quando eu chegar ali do trabalho eu seja recebido com amor, para que meus filhos também valorizem o meu sacrifício lá fora. Então, assim, eu sou privilegiado, eu só posso glorificar a Deus por eu ter uma esposa que se sacrificou dessa forma de abrir mão de uma carreira profissional e se sacrifica hoje dessa forma de ter esse nível de desgaste, porque eu sei que se ela trabalhasse fora hoje, seria mais leve para ela do que ela estar 24 horas dentro de casa trabalhando dentro do lar. Eu não tenho certeza que ela trabalha muito mais que você. Agora, é realmente honrado ver a humildade intelectual que ela teve de se voltar para os filhos e para a família e para o lar e dizer, esta para mim é a obra mais importante da minha vida. Claro que a gente respeita muito todas as mulheres que precisam trabalhar fora dos seus lares. Nós vivemos num país que a dificuldade financeira é muito grande. E tem muitas mulheres, a grande maioria delas, que trabalham fora de casa e cumprem com a sua tarefa também dentro de casa. E cumprem firmemente e mantêm a sua família sempre na linha. Mas quando eu vejo uma opção dessa, que é uma opção muito humilde, de uma mulher que tinha uma carreira política, que tinha uma carreira profissional e de repente ela se volta para a família e fala, eu preciso cumprir um propósito muito maior para minha vida. É uma humildade intelectual muito grande. A mulher que se volta para a família, ela está cuidando da maior obra que existe na Terra, que é a aposentadoria emocional do casal. Não existe um casal que se aposenta apenas financeiramente. Financeiramente é fácil se aposentar. Agora eu quero ver emocionalmente. Para você se aposentar emocionalmente, você precisa ter filhos bem criados, filhos bem educados, porque não existe nada pior do que você ser de idade, tocar um telefone na sua casa à noite e você receber a notícia que seu filho ou foi morto, ou foi preso, ou está drogado. Então, quando a mulher se volta para o seu lar e dá atenção especial para a família, é o trabalho principal. É o trabalho principal de uma família na velhice. Ela está cuidando da aposentadoria sua e dela. Ou seja, eu tenho certeza que ela trabalha muito mais que você na pecuária, muito mais que você no comércio, muito mais que você nas partes que você empreende, porque ela trabalha num propósito de vida de vocês dois e da família, dos filhos também. Amém. E Vanderlei, pegando um gancho no que você está falando aí, nós corremos diariamente atrás de fazer patrimônio para deixar uma herança para os nossos filhos, tentamos dar as melhores escolas para os nossos filhos, mas nós esquecemos que o principal, o mais importante, o primeiro lugar que nós temos que dar
para os nossos filhos é para que, inicialmente, eles conheçam o Deus do pai deles. Você pega ali o Mateus, 5 anos, ele ainda não tem noção bem do que é Deus, ele está aprendendo. Então, por enquanto, ele conhece o Deus do pai e da mãe. Mas amanhã, por ele conhecer o Deus do pai e da mãe dele, ele vai falar assim, quando ele tiver discernimento, agora eu conheço esse Deus, agora esse Deus é o meu pai, agora esse é o meu Deus, não é mais o Deus do meu pai, porque Deus não é avô, Deus é pai de todos. Então, a missão mais importante que nós podemos dar para os nossos filhos, mais do que a educação, mais do que a herança, é que nossos filhos possam encontrar a salvação em Cristo Jesus através da nossa ministração do Evangelho pelo exemplo dentro de casa. O que adianta você ser um cristão que está todos os domingos na igreja, mas dentro de casa você tem um lar que você não respeita a sua esposa, você não trata seu filho com respeito, é um lar que não tem paz, é um lar que tem gritaria, que a mulher não é honrada, não é valorizada, e teu filho vê isso. O teu filho tem que ter uma estrutura de lar para que ele queira replicar isso na vida dele, ao ponto dele querer conhecer Deus intimamente, porque ele via isso em você. Esse é o nosso principal papel. E eu tendo uma esposa como eu tenho com a Yane, ela me ajuda todos os dias a cumprir esse papel, para que esses meninos amanhã possam falar assim, hoje o Deus do meu pai é o meu Deus. Uau! Estou conversando com o Thiago Alckmin. Aqui nós falamos de Deus, princípios, vida, um pouco da história dele na cidade de Gama, Abadiânia. Agora no segundo bloco a gente vai pegar firme. Eu quero saber se valeu a pena ele trocar 5 gerações de Toyota Hilux agora por uma Power P30. E eu quero saber muito mais sobre a sua história de vida, um pouco mais sobre a Abadiânia. Vamos falar de João de Deus também. Não saia daí. Se está gostando, já curte, compartilha o nosso episódio, faz um comentário lá. Hoje nós estamos aqui no stand da GWM, na Agro Brasília. GWM é uma parceira do V-Campus-Cast que está trazendo carros de qualidade para você, nosso brasileiro, e também para o produtor rural. Trazendo carros 4x4 como Tank 300, inclusive você fez test drive hoje, né? Isso. Ele vai falar sobre isso, Tank 300, Raval H9 e a caminhonete Power P30. Então não saia daí, porque logo logo tem mais pro segundo bloco, já a gente volta. Paula. Alexandre? Eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu tenho 5 filhos. Io voglio tanto il tuo amore, da quando non sei più qua. Bimba, tu hai preso il mio cuore, no, no, così non si fa. Io voglio star sempre dove ci sei, c'è il sole e la mia felicità. Eu acho que a gente promete. Chegou o novo Raval H9, um grande carro para grandes aventuras. Começou o segundo bloco do episódio V-Campus-Cast, aqui na Agro Brasília, edição especial. Nós estamos no stand da GWM, essa empresa que entrega tecnologia, produtos bons para o produtor rural também, para o agronegócio, trazendo carros 4x4, como a Tank 300, Raval H9 e também a Power P30, uma caminhonete que chegou agora de lançamento, trazendo tecnologia, conforto, robustez, com ótimo custo-benefício. No episódio de hoje eu estou conversando com o Thiago Alckmin, ele que é pecuarista, também produtor rural, comerciante, um cara de Deus que está trazendo para nós um baita de um exemplo aqui de família. Agora nesse bloco a gente vai conversar sobre a Abadiânia, porque ele tem propriedade em Abadiânia. Vamos falar de João de Deus, não saia daí. Vamos falar também sobre como ele deixou de comprar 5 gerações de Hilux e agora entrou para o mundo da GWM comprando uma Power P30. Tiagão, muito obrigado, seja bem-vindo novamente aqui. Obrigado, começando o nosso segundo episódio. Fala um pouquinho para mim da história de Abadiânia, você que está lá há muitos anos. Como que começou essa história do João de Deus a fazer milagres? Eu que estive uma vez lá e vi pessoas do mundo inteiro. Mas como é que começou essa história? Quantos anos? Como é que começou tudo isso? Vanderlei, eu cheguei lá em 98, né? Então, assim, quando eu cheguei em Abadiânia, já era algo consolidado. João de Deus já tinha toda a fama dele, nacional e internacional. Então, eu não sei te dizer exatamente quando que se iniciou isso.
E já vinha gente realmente do mundo inteiro. A economia da cidade era movida ao João de Deus. A Abadiânia não tinha grandes atrativos, a soja ainda não tinha chegado bem em Abadiânia. Pra você ter uma ideia, na nossa região lá, tinha uma única produtora de soja, né? O restante, o pessoal mexia só com pecuária. Então a economia da cidade girava em torno dele, ali a rede hoteleira, os taxistas que traziam as pessoas do aeroporto de Brasília, porque o pessoal que chegava de voo internacional paravam em Brasília e esses taxistas de Abadiânia buscavam as pessoas ali para levar para Abadiânia. Poucas pessoas vinham realmente de Goiânia, do aeroporto internacional de Goiânia, para Abadiânia, né? E depois de tudo o que aconteceu, né, a cidade sentiu aquele baque, mas, como eu vinha conversando com você, o Joaquim Roriz, que foi um grande governador aqui de Brasília, faz parte da história da cidade, é uma pessoa que construiu muitas cidades satélites aqui na região do Distrito Federal. Ele fez uma barragem chamada Corumbá 4, um lago chamado Corumbá 4, que trouxe um turismo muito forte para a região de Abadiânia. E isso fez a cidade se fortalecer muito comercialmente. Porque o eixo Brasília-Goiânia, por ser muito curto, ali Abadiânia é exatamente o meio de Brasília e Goiânia, começou a atrair pessoas de ambas as cidades, inclusive pessoas também da cidade de Anápolis, que tem uma proximidade maior ainda com Abadiânia, para poder ter ali suas casas de veraneio, né, seus momentos de curtição. Então, a Abadiânia foi se fortalecendo, hoje grandes casas de construção, casas de alimentação, supermercados, McDonald's hoje está ali, Madeiro, né? Então a cidade se estruturou de uma forma onde o comércio hoje não depende mais dessa questão da fé, e se você for analisar, ainda bem, porque esse boom do Corumbá 4, ele alcançou muito mais pessoas, né? Trouxe um crescimento muito maior econômico para a cidade, gerando muito mais emprego e renda do que a questão da fé do João de Deus, que era um nicho muito pequeno. Com toda certeza, porque quem é movido pela fé, que são multidões, muitas vezes também são pessoas que não são pessoas que têm tanto poder aquisitivo. Então as pessoas que iam até o João de Deus eram pessoas que elas iam lá movidas à fé, à busca de um milagre, à busca de conquistar algo religioso, e elas não tinham consumo caro no município, né? Elas apenas se hospedavam em hotéis, em pequenos lugares, até casas que recebiam as pessoas, né? Para poder passar 2, 3 dias, um dia. Tinha pessoas que passavam 30 dias ali conversando com ele, mas sem gasto financeiro para a cidade em si, a não ser rede hoteleira, né? Agora, quando você fala de uma barragem, de construção de casas, de construção de lazer, de condomínios, de venda de lotes, aí está falando realmente de um PIB maior. Está falando de pessoas que chegam na cidade com poder aquisitivo, porque quem faz uma casa de veraneio, uma casa para passar final de semana, são pessoas que têm dinheiro, são pessoas que têm condição financeira para isso. E daí você tem uma entrada de capital no município que é muito mais volumoso, né? Essa pessoa ela quer um Madeiro, essa pessoa ela quer um McDonald's, essa pessoa ela quer um jet ski, ela quer utilizar mais combustível, essa pessoa quer um posto de qualidade, né? Essa pessoa quer uma mão de obra de maior qualidade, e daí você começa a gerar a economia do município de uma forma muito mais intensa. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você esteve lá durante João de Deus, você já estava no boom, mas você acompanhou. E eu tive uma vez lá, eu acompanhei pessoas do mundo inteiro, já vou falar o porquê que eu estive abadiano no João de Deus, não saia daí. Mas realmente as pessoas não saem da Europa para o Brasil se elas não acreditarem. E tinha pessoas do Brasil inteiro. Você realmente acredita que teve alguma pessoa que teve alguma fé alcançada, algum milagre alcançado, indo ali a Abadiânia pelo João de Deus? Eu não acredito que é pelo João de Deus, eu acredito pelo poder da fé. Eu acredito que aquela pessoa foi ali com tanta convicção, com tanta fé, que Deus poderia curá-la, que essa pessoa acabou encontrando cura. Ou seja, quem cura, na verdade, é Deus, através de um mecanismo chamado fé, e não de uma pessoa aqui na Terra que se titula como curador. Isso. Então, a pessoa tendo tamanha fé, que saiu da sua casa, muitas vezes de muito longe, para chegar a tal lugar, para procurar uma cura, essa fé moveu a cura, e não foi exatamente a pessoa que estava ali. Até mesmo na palavra de Deus, nos dons do Espírito Santo,
um dos dons é o dom da cura. Só que, de forma muito clara, o dom é do Espírito. E Deus deu aquele dom à pessoa. Então a pessoa foi lá e curou por dom do Espírito. Jesus mesmo deu esse dom aos apóstolos para poder curar em nome dele. Então aquela pessoa não tinha o poder vinha do Espírito, não era do homem. Quando aconteceu a questão dos envolvimentos do João de Deus, a prisão dele e os casos volumosos que apareceram na rede social, a gente que está fora da cidade, eu lá em Cascavel e as pessoas que estão no Brasil e que acompanhou de uma forma muito perplexa, mas e uma surpresa muito grande, mas nós estávamos fora. E vocês que estavam ali internamente, dentro de Abadiânia, você que convive ali, como é que foi recebido essas notícias, essa prisão? Como é que foi estar ali naquele momento? Não foi tão surpreendente, porque existia muitos relatos de muitas coisas ruins que o João de Deus fazia com pessoas em Abadiânia. Outras coisas, não esse tipo de crime que ele cometeu, outros crimes. Então, assim, quando aconteceu, para boa parte das pessoas locais, não foi uma surpresa. Pode ter sido para quem estava ali assíduo, aquelas pessoas que estavam ali na casa do Inácio, né, que viviam realmente mergulhadas na questão da fé e tudo, essas pessoas se surpreenderam. Mas quem acho que não vivia o dia a dia da casa, que ouvia alguns outros relatos, não foi tão assim surpreendente. Então dá para se dizer que já existia um rastro de criminalidade do João de Deus na região que as pessoas já conheciam, já sabia que alguns atos de criminalidade ele já vinha cometendo há algum tempo e por isso as pessoas não ficaram tão surpresas. Na verdade já esperavam. Existiam relatos, sim. Pessoal, para você dar exatamente esse sentimento que eu queria que você que está em casa conseguisse compreender. Porque a gente teve a notícia com surpresa, né? Meu Deus, mas João de Deus, como assim? Né? Um homem que se dizia curar pela fé, se dizia curar as pessoas por um espírito que ele recebia, e de repente esse homem é pego fazendo tantos crimes, e daí a gente começa a entender que as pessoas que estavam em volta realmente já sabiam que muitas coisas aconteciam, estranhas aconteciam, e que isso já era do conhecimento da região onde ele estava inserido. Mas essa fase passou. Agora chegou a fase dos empreendimentos, chegou a fase do lazer, chegou a fase da bonança por algo bom, né? Por algo que não é apenas um homem que se diz curador, mas algo que é uma estrutura realmente montada na região, né? Estrutura de condomínios, estrutura que realmente traz um benefício, que traz uma evolução para a região. Eu queria que você falasse um pouquinho também agora desta chegada, como você falou, desse pessoal, desse investimento que chegou na região e como que está a região hoje em dia, como que está hoje a Abadiânia e a população de lá. Não, é impressionante. Para mim que cheguei ali em 98, vi o que eu vi e que olho hoje o que é Abadiânia, não tem comparação, não tem como você trazer a magnitude do que é Abadiânia hoje. É impressionante, né, o que a iniciativa privada faz num local quando ela chega com todo o seu poder de investimento. A Abadiânia hoje, com a iniciativa do poder público, numa transformação das áreas rurais, eu não tenho certeza se eles transformaram em cidade. Porém, hoje pode ter lotes de 500 metros quadrados em área rural. Até onde eu sei, a área rural não pode ter lote de 500 metros quadrados. Então, houve uma alteração no plano diretor, né, da cidade, onde pode ter esses lotes menores na área rural de Abadiânia. Então, isso foi fundamental para que houvesse esses condomínios na área rural e tivesse todo esse investimento, tá, de grandes condomínios. Nós temos condomínios hoje lá com asfalto, com toda a estrutura de heliporto, com estrutura de guarda-barco, coisas assim, de investimentos milionários. Estrutura de lazer completa. Então, é fantástico o investimento que a iniciativa privada tem feito e continua fazendo ali naquela região de Abadiânia. E, consequentemente, isso foi trazendo grandes investidores para a área do comércio. Então, na minha região lá mesmo, que fica a 25 quilômetros
de Abadiânia, né? A área rural de Abadiânia fica a 25 quilômetros. Hoje lá tem um posto de gasolina, né? Tem supermercado, açougue, distribuidora de bebidas, pequenos mercadinhos, vários bares, restaurantes flutuantes. Então, foram grandes investimentos que foram vindo devido à quantidade de pessoas que foram realmente adquirindo seus imóveis ali e fazendo suas construções. Então, nós vivemos ali uma revolução. Tiago, não é fácil uma mudança tão abrupta de uma hora para outra, né? Você precisa de ter uma região que tenha recursos naturais para que isso seja feito. Você precisa de investimentos externos, e ali no caso foi feita uma barragem, e você precisa que esta região seja apta para esse investimento. E tudo isso aconteceu de uma forma muito peculiar, né? Você tinha antes uma sombra negra em cima da região, onde muita gente já falava que muitas coisas ruins aconteciam, mas muitas pessoas vivendo desses acontecimentos ali, e de repente muda-se uma história, é preso aquela pessoa que estava ali, e parece que Deus coloca a mão e aquela região vê florescer, mesmo do lixo, né? Vê florescer algo novo, tão surpreendente, e a região agora está muito melhor. A região se vê muito mais próspera do que nos tempos passados. Dá para se dizer que parece que Deus colocou a mão? Ah, com certeza. Eu vejo pessoas ali, Vanderlei, que eu conheci lidando com a terra. O cara chegava ali, levantava 4, 5 horas da manhã para tirar seu leitinho, para sobreviver. E hoje estão ali, sabe, prósperos, com suas fazendas organizadas, formadas, com sua grandes quantidades de cabeça de gado, ou outros estão plantando. Assim, pessoas que mudaram completamente de vida graças a Corumbá 4, porque muita gente teve com o encher do lago, né, a represa, essas pessoas tiveram suas terras indenizadas. Então, alguns continuaram na região, compraram terra na própria região, ou outros represou uma parte da terra e o cara continuou com o outro pedaço e ele pegou o dinheiro da indenização e investiu na própria terra que ainda sobrou para ele. Então, assim, é gratificante você ver aquelas pessoas que eram trabalhadores humildes hoje serem trabalhadores prósperos, abençoados ali. Olha que coisa linda, né? Deus nunca vai te deixar confortável no lugar que Ele não quer que você esteja. Eu tenho certeza que toda a população de Abadiânia se via no conforto quando estava lá o João de Deus. Mas Deus não deixa ninguém confortável aonde Ele não quer que esteja. Aconteceu tudo o que aconteceu, as pessoas ficaram desesperadas, o que será da nossa vida, do nosso futuro? Mas Deus estava programando algo muito maior. Veio a revolução, veio o investimento, veio a mão de Deus, e aquelas pessoas que saíram do conforto daquele tempo sombrio, hoje estão vivendo muito melhor. É por isso que eu falo, se você está passando por dificuldade, para de perguntar o porquê comigo. Começa a se perguntar o para quê que isso está acontecendo comigo. O que Deus quer conversar comigo? O que Ele quer que eu entenda para que eu mude, para que eu acesse outro nível na minha vida? Eu fiquei sabendo também que você é um cara que viaja muito, só com milhas. Como que você consegue viajar com milhas? Explica essa história para mim. Tudo começou em 2010. Uma ex-mulher do meu primo me falou sobre questão de milhagem, tudo, e eu nunca tinha ouvido falar. Ela falou assim, não, vai lá na fatura do seu cartão e olha. Tá lá na fatura. Antigamente realmente vinha na fatura, hoje não mais. Hoje é nos seus programas de fidelidade, no próprio celular. E quando eu olhei, eu falei assim, ó, aqui tem tantas mil milhas. Ela, nossa, você tem muita milha. Aí ela, você não quer fazer uma viagem comigo? Não, eu tô indo fazer uma viagem. Eu tô indo pra Europa, da Europa eu vou pros Estados Unidos, dos Estados Unidos eu vou voltar pro Brasil. Aí eu falei assim, essas milhas dão pra fazer isso? Ela, dá pra fazer isso. Aí eu falei assim, maravilha, eu nunca tinha ido ao exterior. Peguei, fiz toda a compra das passagens e tudo, e ainda sobrou pontos. E, por incrível que pareça, as milhas dela não dava para ela poder voltar de Nova York pro Brasil. E eu fiquei tão grato por ela ter aberto meus horizontes, me ensinado isso, que eu falei assim, não, as milhas que eu tenho aqui que sobraram, eu vou te abençoar com essa passagem de volta de Nova York pro Brasil. E dali em diante eu comecei a adquirir conhecimento, comecei a tentar entender como é que funcionava, e fui vendo assim que as formas orgânicas de você adquirir milhagem é através de cartão de crédito ou toda vez que você voa numa companhia aérea de forma paga,
aquela companhia aérea te gera uma quantidade de pontos por você ter, de milhas, por você ter voado com ela. Você pagou por aquela passagem em dinheiro e eles te recompensam uma quantidade de milhas por você ter voado com eles. É uma fidelização. E no seu cartão de crédito, uma parte dos seus gastos do cartão, elas são convertidas em pontos que você pode transferir para uma companhia aérea e virar a milhagem. E eu fui estudando sobre isso e fui entendendo outras maneiras, descobri maneiras híbridas de você fabricar mais pontos, e com isso virou um hobby. Conheci, né, para glória de Deus, 15 países, estou indo agora para o 16º, mês que vem eu vou viajar com minha esposa, vou celebrar 10 anos de casamento, tô indo para Colômbia, né, em junho agora, estou indo comemorar 10 anos de casamento, e tudo na milhagem. Entendeu? E desde então eu comecei a dividir isso com amigos, ensinando, e não somente passagens aéreas, até a hospedagem, que eu vou ficar na Colômbia, eu vou ficar com milhas, eu vou ficar gratuitamente. Então, uma viagem onde eu tive... Meu custo foi somente as taxas aeroportuárias. O resto, até agora, tudo foi de forma gratuita. E o que está faltando para você plantar na vida das pessoas e ensinar mais pessoas a viajar, a melhorar a sua qualidade de vida, a conseguir conquistar novos mundos, conquistar novos países, a conhecer coisas novas, utilizando desse método, desse conhecimento que você adquiriu, porque isso não é para muitas pessoas não, viu? Eu mesmo não sei viajar com milhas, eu vou querer aprender sobre isso. Não é para muitas pessoas, mas eu vejo que você tem um ouro na sua mão que talvez você não enxergou ainda. O que falta para você começar a ensinar as pessoas? Duas coisas, Vanderlei. Acho que falta eu ser um pouco mais ousado, eu realmente agir, ter atitude. E a segunda coisa, eu gostei muito do seu podcast com o Guilherme da BFMS. E aquilo ali, quando ele falou sobre a sociedade dele com o primo, aquilo ali me mostrou exatamente do que eu precisaria para poder fazer esse negócio de milhagem. Eu tenho a expertise e o conhecimento sobre o mundo das milhas, mas eu não sei mexer nessa parte que é o que o primo dele da BF faz, a parte digital, essa questão de YouTube, como trabalhar, como marketing digital, essa parte eu não sou bom nisso. Então acho que eu ter um parceiro nessa área seria algo que iria me ajudar muito. Alguém fala assim, não, vamos formatar, um curso funcionaria assim, a gente exploraria dessa forma, para a gente poder abençoar pessoas, ajudar. Eu acredito que eu tendo um parceiro seria uma coisa que eu conseguiria realmente alavancar esse negócio. Você que está assistindo, você teria interesse em conhecer um pouco mais sobre como você pode viajar o mundo inteiro através das suas milhas? Mas veja bem, pessoal, eu sempre achei que milha não servia para nada. Porque eu vejo as minhas milhas do cartão lá, quando eu vou no site da Azul, eu falo, meu Deus do céu, isso aqui não dá para nada. Parece que eu compro, quando eu vejo lá uma viagem a 1 milhão de milhas. Eu falo, meu Deus do céu, mas como é que eu vou fazer? É aprender a como manejar, a como multiplicar suas milhas, aprender como utilizar, aprender como você consegue comprar mais com menos. Tudo isso, esse cara aqui pode ensinar. Só que ele não ensina porque ele ainda não teve a oportunidade ou não conseguiu enxergar esse mercado. Mas é isso que eu vou fazer hoje com você. Porque você não pode sair daqui sem abençoar a vida das pessoas, não. Porque Amém. Isso é abençoando as pessoas. Tem um ditado que fala o seguinte: planta na vida das pessoas que Deus planta na sua. Amém. Enriquece mais quem ajuda mais. E não é sobre você querer vender um curso. É sobre você querer ensinar as pessoas a viver melhor. Porque no fundo de tudo é sobre as pessoas. O maior que já passou pela terra, ele se fez grande ajudando as pessoas. Não foi vendendo algo, não foi tratando de boi, não foi tentando fazer comércio, fazer brique, não foi fazendo merchan. O que ele fez foi ajudar as pessoas. E eu acho que talvez caiba um espaço aí para você ajudar as pessoas a viver melhor com milhas. Você não acha que cabe, não? O que você poderia ensinar? Me dá, assim, 3 pontos que qualquer pessoa que está em casa agora poderia ter mais atenção, que ele já consegue, pelo menos, sair da inércia. Primeiro, pegando o seu gancho, não sei se você conhece aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Sim. A minha é prestação de serviço. Então isso é uma coisa que me move. Eu tenho satisfação
em ajudar as pessoas. No meu meio, família, amigos e igreja local, essas pessoas próximas a mim, a grande maioria que me buscou minha ajuda, hoje tem bons cartões de crédito e já voam de forma gratuita, porque eu, sem nenhuma pretensão de lucro e de forma gratuita, ensinei essas pessoas como mudar a vida delas. E eu te garanto, num país onde há tantas pegadinhas e tantas fraudes de coisas gratuitas, se há uma coisa que realmente funciona, é verdadeira, que você vai se beneficiar, é o mundo das milhagens. É um mundo de você ter um cartão de crédito decente, onde você vai chegar num aeroporto, você vai poder ficar numa boa sala VIP, onde você vai se alimentar de forma gratuita, num conforto de uma boa sala, enquanto o avião vai chegar. Você vai reduzir o custo, né, da sua viagem. Vou te dar um exemplo. Eu fui para Disney, né, em novembro de 2024 com a minha família e com alguns amigos. Se você vai 4 pessoas para Disney saindo de Brasília, quando você acha uma promoção de passagem, na melhor das hipóteses, em promoção, você vai gastar ali de 8 a 10 mil reais com a família. Eu gastei com taxa de embarque aproximadamente uns 1.200 reais para nós 4. Então, olha a economia que eu tive para eu poder gastar lá. O que eu economizei em passagem já foi o custo de uma hospedagem mais o carro que eu aluguei. Então, a pessoa quer saber se ela tem milhagem ou não. A primeira coisa é identificar qual o banco que eu trabalho. Ah, eu sou Bradesco ou Banco do Brasil? Meu programa Fidelidade chama-se Livelo. Eu sou Caixa Econômica? Meu programa Fidelidade chama-se UAU Caixa. Eu sou Santander? Meu programa Fidelidade chama-se Esfera. Itaú tem o seu próprio programa de fidelidade. Itaú. C6 Bank é o do C6, né? O Nubank é Nubank, enfim. Primeiro passo é você se inscrever nesses programas de fidelidades, porque os seus pontos, cada vez que você paga uma fatura, os seus pontos automaticamente eles irão para ali. Você entendendo quantos pontos você tem, você precisa depois ter suas contas fidelidades nas companhias aéreas. Hoje nós temos aqui Gol, Latam e Azul. Azul é tudo azul, Gol é Smiles, Latam é Latam Pass. Se inscreva nessas companhias aéreas, o seu programa Fidelidade. Feito isso, você pode transferir os seus pontos desses programas Fidelidades do banco para a companhia aérea, para que eles virem milhagem. E existe alguns momentos do mês onde essas companhias aéreas te bonificam para você poder mandar esses pontos para lá. A Latam, por exemplo, ela tem trabalhado com uma margem de 25% de bônus. Tem sido o máximo que ela tem feito. Então ela fala aqui, Vanderlei, mande seus pontos do Livelo para mim até no máximo amanhã, que eu vou te bonificar em até 25%. Por que em até? Às vezes tem uma pegadinha. Se você assinar um clube, você tem 25%. Se você não tem um clube, você recebe 15%. Então existe uma série de coisas que você tem que ler para você entender. Então eu estou falando aqui de forma muito superficial. Mas o momento de transferir seus pontos é sempre na hora que a companhia aérea está te bonificando para você otimizar a sua pontuação. Transferiu para lá? Compre passagens de 6 a 3 meses antes da sua viagem. Esse é o momento que as passagens estão mais baratas e sempre ali de 6 horas da tarde em diante, tem dias que eles lançam mega promoções e você pega, dá uma olhadinha, vê se tá bom naquele dia, não tá, entra no outro dia. Final de semana normalmente são as passagens mais baratas. Aquela ilusão que de madrugada é mais barato, não precisa ficar acordado de madrugada, não tem isso. Normalmente é de 6 horas da tarde em diante, um dia ou outro da semana, ou normalmente final de semana. Você vai ali, compra sua passagem com pontos, paga sua taxa de embarque e viaja. Olha o tanto de coisa que você tem para ensinar para as pessoas. Mas tem uma coisa que eu queria ensinar que é o principal.
a melhor maneira de se juntar pontos é quando você faz qualquer compra associada ao seu programa Fidelidade. É você deixar de comprar na loja e passar a comprar online. Se você compra na Natura, você vai pegar, entrou na Livelo, juntar pontos, juntar pontos com parceiros, aí você vai procurar na Natura. Pela Livelo, ela vai te redirecionar pelo site da Natura. Só porque você entrou na Natura pelo site da Livelo, te redirecionou. Com isso, tem dias que a Livelo está dando 10 pontos para cada real gasto na Natura. Se você gastou ali, vamos supor, R$100 na Natura, é 1.000 pontos. Tem dias que tem passagem Brasília-São Paulo por 3.000 pontos o trecho. Você vai comprar figurinhas da Copa, que está agora uma febre. Você pode comprar pelo site e fazer sempre isso, redirecionando. Magazine Luiza, Ponto Frio, Casas Bahia. Então, sempre compre, que é a forma que eu falei, que é a híbrida. Você não precisa estar vinculado ao seu cartão de crédito. Você pode pagar no Pix, mas só porque você entrou naquele parceiro, você entrou naquele site logado pelo seu programa Fidelidade, você vai gerar muito mais pontos de uma forma muito mais rápida para que você possa viajar. Que dia que nós estamos? Hoje são 21, salvo engano. 21 de maio. 21 de maio. Como é que tá a tua agenda nos próximos 60 dias? Eu gosto de colocar data em compromisso. Vou falar uma coisa para você. Eu vou te dar 45 dias. Tá? 21 de maio, 21 de junho, 21 de junho. Vamos colocar aqui, ó, no dia segunda-feira, dia 18 de julho. Dia 18 de julho. Anota aí, pessoal. Você vai ter até o dia 18 de julho para você me apresentar, tá, um curso de milhas. Como fazer com que as pessoas de casa consigam viajar de uma forma mais barata, utilizando as milhas que elas possuem e como que elas conseguem criar mais milhas. Até dia 18 de julho você me apresenta esse curso. Para gravar, eu ajeito o lugar para você e eu venho para cá. E se precisar, você desce para Cascavel. Nós gravamos esse curso. Se você me apresentar esse curso até dia 18 de julho, eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Você vai ter uma divulgação de 2,3 milhões de seguidores. E digo mais, tá? Eu vou te dar a mentoria Batalha Digital gratuita. Se você me apresentar até dia 18 de julho, esse curso seu, você vai ganhar a mentoria Batalha Digital minha, que é uma mentoria que ensina quem quer entrar para a rede social. Tá? Eu tenho já alunos como o chefe Andrezão, que me passou. Já está com 3,1 milhões de seguidores na rede social, eu peguei ele com 40 mil. Eu tenho pessoas, alunos meus, que eu comecei com 2, 3 mil seguidores e hoje está com 500, 600, 800 mil seguidores. Aluno que está com 100 mil, com 200 mil. Alunos que já estão fazendo dinheiro nas suas redes sociais através da nossa mentoria Batalha Digital. Então, se você tiver um compromisso, e daí eu quero saber se você vai ter esse compromisso aqui. Se você se comprometer comigo, que até dia 18 de julho você entrega este curso de milhagens, nós vamos botar um nome, eu vou te ajudar a fazer esse curso, tá? Você fala, Vanderlei, eu vou botar meu time, a gente vai te ajudar a fazer esse curso, e daí eu vou divulgar esse curso para você na minha rede social, para você começar a fazer teu primeiro dinheiro com cursos online, mas principalmente, não é porque eu quero que você faça dinheiro com curso online, não. É porque eu quero que você plante na vida das pessoas. Amém. Eu quero que os meus seguidores consigam ter acesso a essa informação que pouca gente tem e que eu não tenho. Porque eu também vou ser um cara que vou assistir teu curso. Amém, amém. Tá Glória feito o a Deus. compromisso? Tá feito o compromisso. Então toca aqui, porque homem quando dá a mão é compromisso feito, hein? Amém. 18 de julho. 18 de julho. Pessoal, é isso. Planta na vida das pessoas que Deus planta na sua vida. Ele chegou hoje aqui, ó, foi convidado por nós para estar conversando no podcast, no V-Campus-Cast. Ele, que foi proprietário de 5 Hilux, comprou uma Porsche P30. Ele nem imaginava que essa proposta ia ser feita para ele hoje. Na verdade, eu não sabia que ele viajava com milhas. Eu não sabia. Mas ele me falou, quando eu fiz um briefing com ele, e eu fiquei doido. Falei, mas como é que você sabe de tudo isso e até agora você não plantou na vida de ninguém? Como é que até agora você não está ensinando as pessoas a viajar com isso? Ele já ensina os amigos mais próximos, né? Mas ensinar em escala. Ensinar as pessoas do Brasil, do mundo,
a conseguir ter maior qualidade de vida. O brasileiro precisa disso. O brasileiro apanha muito. O Brasil precisa ter qualidade de vida. Então tá feito o nosso compromisso. 18 de julho é a data. Anota aí, viu, pessoal? 18 de julho é a data, tá? Ele mostrou esse curso para mim pronto, tá? A gente vai divulgar e a gente vai também dar o Batalha Digital para você. Agora eu quero saber o seguinte, né? Nós estamos aqui no V Campus Cast, dentro do stand da GWM. Você fez os test drive. Você foi ali atrás na nossa pista test drive e você andou na Ravo H9, você andou no Tank 300 e você é proprietário de uma Power P30. Eu queria saber o que você achou dos veículos da GWM. Não, eu fiquei encantado, né? Principalmente com o Tank 300. Tank 300, você sabe que eu tenho um, né? Pois você me falou. Eu sou suspeito de falar Tank 300 porque é um carro que eu tenho, na verdade eu tinha porque eu perdi para Pamela, minha esposa, tomou de mim o Tank 300. Ele é tão bom que eu fiquei sem, né? Tank 300 é um carro, pessoal, que tem 384 cavalos de potência, um motor 2.0 mais um elétrico, sistema Hi4T. O que é o sistema Hi4T? É um sistema onde você tem o motor a combustão na frente, o elétrico na frente e sai um cardan para trás. Então, ele é um carro 4x4 integral. Mesmo na hora que falta a parte elétrica, se faltar, você continua tendo o 4x4. Então é diferente de muitos carros que tem motor combustão na frente e elétrico atrás. Os dois deles são na frente. Andando no Tank 300 no 4x4, o que mais te impressionou? Que você falou, esse mais me impressionou. O que foi mais te impressionou nele? Primeiro, a questão do torque imediato ali, né? Isso é sensacional. Você mal pisa ali, já você tem aquela resposta imediata. Segundo, sempre fui acostumado com carro diesel, né? Picapes diesel. Então, quando você vai passar em obstáculos, você acaba sentindo um pouco mais o trabalho da suspensão. E o que o Tank 300 fez na pista de teste ali, o conforto que foi passar nos obstáculos, foi inacreditável. A sensação de conforto dele passar em tudo aquilo ali, assim, que é isso? Surreal. Você sabia que o Tank 300 ele tem 70 km de autonomia só no elétrico, né? Então, a Pamela tomou o Tank 300 de mim, pegou para ela, mas para mim foi bom, porque eu não gasto mais com combustível. Porque a Pamela anda muito na cidade, como a sua esposa anda, ela cuida dos filhos e, cara, é o dia inteiro, a natação para um, é vôlei para o outro, é escola, é dança, e é aquela maratona que toda mulher sabe e que elas têm dentro de casa cuidando da família. Só que essa maratona é dentro da cidade. E daí eu tenho placa solar e o meu posto de combustível elétrico é dentro de casa. Então eu não gasto mais combustível na cidade, porque o Tank 300 dá conta de fazer toda essa maratona. Claro que ela recarrega na hora do almoço e depois recarrega à noite, mas ele dá conta de fazer toda essa maratona sem gastar combustível. Então, na verdade, para mim foi uma baita de uma economia, né? E eu consegui entender o que é o carro PHEV, né? Esse carro que você tem a oportunidade de conhecer o 100% elétrico, você carrega ele na tomada e usa só o elétrico, e quando você precisa viajar para uma distância maior, aí sim você tem um motor combustão para que você consiga fazer seu trajeto sem precisar ficar parando para ficar colocando energia e recarregando a bateria. Você comprou a Power P30, mas você foi um cara que é apaixonado por Toyota, você teve 5 Toyotas, 5 Hilux. O que fez você abandonar essa tradição e agora tomar a decisão de vir para uma Power P30? Vanderlei, não foi fácil. Eu tinha uma grande paixão pela Hilux 2013. Eu era encantado com aquele carro. Carro assim que, de todas as picapes que eu tive, foi o carro que melhor me atendeu em todos os sentidos. Seja na área rural, seja aqui no meu dia a dia na cidade, uma viagem, fiz grandes viagens de mais de 3 mil quilômetros com aquele carro. Eu não cansava, eu era encantado, realmente sensacional. Quando veio a nova geração, Toyota é sensacional, eu não tô aqui discutindo a marca, tá? Mas eu considero que a Toyota, ela cometeu uma pequena falha. Ela não, aos meus olhos, tá? Minha opinião, sim, ela não conseguiu manter a mesma qualidade que eu tinha na versão anterior. A versão que eu peguei apresentou alguns pequenos detalhes, como entrando poeira na cabine, plástico batendo demais, algumas coisinhas que realmente começaram a me incomodar, que eu falei assim, poxa,
a própria Toyota foi me tirando aquele prazer, aquela fidelidade à marca. Por que eles pioraram? A suspensão já era uma suspensão que pulava mais, a outra eu gostava mais, eu sentia parece que eu sentia menos os impactos do carro, eu tinha mais ele na mão. Essa outra parece que é um carro mais molenga, mais chacoalha muito, não sei. Então isso me desanimou um pouco, mas eu continuava com aquela segurança assim, a confiabilidade. Eu sei que é um carro que não vai me deixar na mão, eu sei que é um carro que não vai quebrar, vai me atender. E assim foi, continuou ali trabalhando no campo e tudo, até mesmo porque a única vez que eu saí da Toyota, foi quando eu fui para a S10, e foi um caso isolado, né? Eu sei que foi na geração específica 2012, né? O único lote de 2012. Eu comprei aquela S10, a geração nova 2012, que eu tive problema na bomba de alta, os problemas nos bicos, ninguém conseguia identificar na época, né? Então foi tanta dor de cabeça que eu falei assim, não é para eu sair mais. Hoje a S10 é um carro consolidado, muitos amigos têm, são felizes, é um carro de custo-benefício muito bom para o campo, mas eu preferi não arriscar mais. Falei, não, eu vou continuar na Toyota. Aí comecei a ver o problema do biodiesel, que eu sei que não é algo específico da Toyota, e sim do governo brasileiro. Como que um governo começa a fazer uma mudança sem preparar o fabricante para isso? E quando eu vi que a GWM ela já estava preparada até para que, em caso do biodiesel, chegar a 20% da mistura, que hoje não é isso, eu falei assim, opa, aqui já tem algo interessante. Então, a marca Toyota me desanimou um pouco, a GWM mostrou um caminho que eu achei interessante. Não vou negar que a questão do preço foi o primeiro atrativo. São 100 mil reais, um pouco mais de 100 mil reais de diferença quando você coloca em equivalência. Você pega uma Hilux a topo de linha, porque a Power completa, você tem que comparar ela com a Hilux topo de linha. Sim. E a Hilux topo de linha, ela não oferece uma série de coisas que a Power oferece. Então, isso eu levei também em consideração. Você, opa, aqui é bem menos dinheiro, oferecendo até um pouco mais em termos de conforto para mim. Vou estudar a respeito do carro. Comecei a ouvir alguns podcasts, comecei a ir atrás, pessoas que têm realmente reputação, credibilidade. E foi quando o Guilherme, da BFMS, um cara que eu sempre admirei porque ele nunca foi de se vender. Você pode ver, o Guilherme nunca foi de ficar fazendo propaganda de marcas. Não. Né? Ele sempre teve muita preocupação com a imagem dele, de como ele iria estar vinculando a imagem dele. Então, quando eu vi o Guilherme trazendo essa relação dele com a GWM, e eu vi um podcast dele contigo, eu falei, opa, aqui tem alguma coisa que vai me trazer uma segurança. Esses caras aqui, eles não são vigaristas de internet. Eles não são oportunistas que só querem like. Eles têm uma imagem. Eu vou lá conhecer esse carro. Aí, 10 anos de garantia. Motor e câmbio. 5 anos, parte elétrica e tudo, toda a outra parte total. E até 200 mil quilômetros. Uma marca que está entre as 4 maiores da China e um carro que existe há quase 30 anos. Quando eu fui ligando tudo isso, eu falei assim, meu irmão, eu não tenho porquê não arriscar. Eu não estou me aventurando, não é uma... Com todo respeito a várias outras marcas chinesas que estão chegando, tá? Mas é porque eu sou um cara mais conservador. Eu não iria para essas outras marcas chinesas que estão chegando agora. Eu esperei realmente a GWM ser uma marca consolidada, assim como a BYD hoje é uma marca consolidada. Eu compraria um carro da BYD, tanto que eu comprei o carro da minha esposa, tá? Então, assim, eu sou conservador. São marcas que são consolidadas. Eu falei assim, eu vou arriscar. E eu digo para você, eu estou feliz de ter saído. Não foi fácil. Para quem vem de uma tradição de Hilux, tomar essa decisão não foi fácil. Mas eu espero ter tomado a decisão correta. Hoje eu te digo, eu estou feliz de ter tomado a decisão. Eu tenho certeza que você vai ter o sentimento que você tomou a decisão correta. Na verdade, a tecnologia chinesa ela evoluiu muito.
Mas eu sempre digo que coisa boa e coisa ruim tem em qualquer lugar do mundo. Você tem o bom e o ruim na China, você tem o bom e o ruim nos Estados Unidos, você tem o bom e o ruim na Europa. Cabe a você ter conhecimento, discernimento, e daí sim entram os influenciadores bons, as pessoas que não se vendem, mas as pessoas que realmente trazem as notícias reais, como são. Para começar a trabalhar com a GWM, foram mais de 8 meses de namoro. Eu tenho um Tank 300 e eu comprei uma Power P30. Por quê? Por coerência. Como que eu vou divulgar, como que eu vou falar bem de algo que eu não tenho, que eu não uso? Chega, tá cheio de influenciador na internet por aí, falando bem de carro que ele nunca montou dentro, que ele nunca usou. Então, eu precisava desta coerência. Eu falei, se eu for falar, eu tenho que conhecer. Após conhecer, eu tenho que comprar. Como é que eu vou falar para você comprar algo se eu não conheço? Falar que é bom, eu posso falar. Eu posso falar, esse carro aqui é bom, já andei, ele é bom, ele serve. Conhecimento de mercado, conhecimento de mecânicos. Agora, para eu indicar, para você comprar, eu tenho que ter. Por quê? Porque daí eu estou falando de desvalorização, eu estou falando de compromisso, eu estou falando de tomada de decisão. E quando eu falo para uma pessoa, pode comprar, porque eu tenho, é diferente. É coerência. Então, quando você assistiu aquele podcast meu com o Guilherme Maia, que é um grande amigo meu, e que você sentiu essa coerência, foi exatamente por isso. Porque eu indico aquilo que eu uso. Eu indico aquilo que eu confio. E digo mais, eu falo para meus seguidores, eu não tenho obrigação de ajudar. Mas o meu caráter e o meu valor manda eu ajudar. Eu não sou funcionário da GWM, mas eu falo para meus seguidores, o dia que você tiver um problema com o seu carro, me encaminhe no meu direct que eu vou dar o meu máximo para tentar te ajudar. Por quê? Porque quando um seguidor meu compra um carro, ele compra um sonho. É muito difícil para o brasileiro ter acesso ao carro zero. Aqui no Brasil a gente ganha muito mal. E o brasileiro ama carro. Então ele compra um sonho. Ora, se eu estou influenciando na tomada de decisão de um sonho, eu tenho que ser corresponsável caso esse sonho se frustre. Isso é valor. Isso é princípio. Mas que muitas pessoas no ramo digital não têm. Não só no ramo digital, em qualquer ramo hoje em dia. Pessoas, são falhas, né? Muitas pessoas não têm. Mas eu, como influenciador, tenho. Eu falo, olha, não tenho compromisso, mas se quebrar, me encaminhe que eu vou ajudar a solucionar. Vou dar o meu 100%. E assim eu tenho feito, porque carro quebra. Viu? Não vou falar para vocês se o carro da GWM é um carro inquebrável. Não existe nada no mundo que é mecânico que é inquebrável. Agora, e o pós-venda? Como que fica o pós-venda? A BYD é uma baita de uma marca boa também. Só que ela teve um pós-venda caótico. Você sabe por que teve pós-venda caótico a BYD? A BYD chegou no Brasil e lançou um carro, que é o BYD Dolphin, com 5 anos de garantia, mas sem colocar quilometragem mínima. E daí ela focou esse carro para vender para motorista de aplicativo. Meu amigo, começou a bater BYD Dolphin na BYD com 300 mil quilômetros, 1 ano e meio. Carros comprados por empresas de motorista de aplicativo que rodava 24 horas, só trocava o motorista. E começou a inflacionar a mecânica da empresa. Uai, o mecânico que conserta o carro da BYD Dolphin é o mesmo que conserta o King, o Song Plus, é o mesmo mecânico. Agora você imagina uma legião de carro rodando de aplicativo com garantia sem limite de quilometragem. Inflacionou o pós-venda. O que aconteceu? Você não conseguia mais ter acesso ao pós-venda da montadora. E isso fez com que o nome da montadora se ruísse em pós-venda. Isso passa? Passa. Quando? Quando toda essa leva de carro que foi vendido sem limite de quilometragem passar. Ficar para trás. Agora elas colocaram limite de quilometragem. Hoje tem. Mas nos primeiros não tinha. E foi exatamente isso. O foco em aplicativo, o foco em carro para Uber, aliado a não quilometragem. Isso fez com que inflasse o pós-venda. E é exatamente esse tipo de ação que a GWM toma muito cuidado. Né? Outra coisa também, a BYD tem muita dificuldade com peças de reposição. E uma coisa que eu pesquisei na GWM é que a GWM tem essa estrutura de peças de reposição dos seus produtos. Né? Principalmente nas essenciais, né? Uma coisa é faltar uma lanterna, quebrou uma lanterna tal, e faltar uma lanterna, né? Por 30 dias. Outra coisa é você faltar uma peça essencial para o seu carro andar. Sim.
né? Que você não consegue mais consumir o seu produto. Sim. Então, claro, de novo eu falo, tudo é feito por pessoas e tudo tem o seu limite, né? Existem erros, ninguém está aqui falando que é uma montadora que não existe erro algum. Claro que existe, mas existe o bom senso, existe a vontade de acertar. E quando você conhece as pessoas de dentro da GWM, que você aperta a mão, que você começa a conhecer a essência das pessoas, você fala, não, essa empresa aqui ela veio para o Brasil com seriedade, para ficar, já comprou uma fábrica em Iracemápolis, São Paulo, está para produzir a segunda fábrica agora com 10 bi de investimento, 200 mil carros, ano de produção, Espírito Santo. Ou seja, é uma empresa que está entrando no Brasil, não está saindo. E daí eu falo com muita responsabilidade para todos os meus seguidores. Eu não estou aqui de paraquedas. Eu não entrei para a GWM, para essa parceria com a GWM, sem conhecer a essência da empresa. E é exatamente por isso que você teve esta credibilidade, por isso que te transmitiu essa segurança na hora de tomar a decisão da compra da sua Power. 10 anos de garantia. 10 anos de garantia. Uma Sim. empresa, para dar 10 anos de garantia, ela tem que confiar muito no produto. Imagina o nosso caso lá, porque, como eu te falei, nosso negócio é familiar. Então a fazenda é meu pai e o irmão dele que ficam lá o tempo todo. Sempre está um dos dois. Então a caminhonete sempre está na fazenda. Sempre ela está lá na roça. Como é que eu deixo um carro que eu não tenho confiança com um homem de 68 anos e outro de 64 anos? Precisava ser... Não, vamos comprar aqui um carro que a gente tem uma segurança. Nós sabemos aqui, a marca tem uma confiança, tem uma garantia de que a gente está comprando algo que realmente nós não vamos ficar na mão. Então... Agora, o que é importante as pessoas saberem é o seguinte, falar bem de um carro não é falar mal de outro, é simplesmente falar bem de um. Eu nunca falei mal da SW4. Eu tive uma SW4 por 12 anos. Quem não valoriza o passado não merece o futuro. Eu acho ela um excelente carro, um carro que tem durabilidade, um carro que tem confiança e que realmente é um carro que não desvaloriza. Mas a época passou. Nós entramos agora com uma Raval H9 entregando tantos benefícios e ainda mais do que a SW4 por um valor de R$130 mil a menos. Numa época em que o brasileiro está sem dinheiro, numa época em que o brasileiro precisa de algo bom com custo baixo. E o nosso custo Brasil é muito alto, uma Selic de quase 15%. O cara que financia um carro paga 2 no final da conta. R$130 mil de diferença, se você aplicar em 3 anos, vira quase R$200 mil. E isso tem que ser dito. Gosto da SW4? Gosto, tive por 12 anos. Mas do jeito que está, no preço que está, não faz mais sentido. Não faz mais sentido você pagar quase R$500 mil num carro que te entrega o que ele te entregava em 2015. Não evoluiu nada de 2015 para cá. Então, eu acho que o brasileiro precisa começar a abrir os olhos, precisa começar a entender que falar bem de algo não é falar mal do outro, mas assim é respeitar a história e saber que a história muda. E que a Toyota se prontifique, que mude, que evolua. O mercado está aí para todo mundo, ela que traga um carro condizente pelo valor que ela está cobrando. Não estou falando para Toyota baixar o preço da SW4. Eu estou falando para ela melhorar a SW4 para ser condizente com esse preço. Com certeza. Né? Ela não precisa baixar o preço. Ela que melhore o produto dela para ser condizente. Agora, ela entregar um carro de R$500 mil, em que o comércio entrega um carro tão bom quanto por 300 mil, não faz sentido algum comprar um carro desse. Principalmente num país como o Brasil, onde o juro é tão alto. Você concorda comigo? Plenamente. E isso foi uma das coisas que pesou. Quando você chega ali, você entra numa Power dessa, e você entra numa Hilux, você olha assim, não faz sentido eu pagar toda essa diferença para um carro que parou no tempo. Quanto que tá uma Hilux hoje? Em torno de 350 mil. 350 mil. Um SRX. Um SRX. Vamos fazer um cálculo para a turma aqui, de casa? 350 mil hoje uma Hilux SRX, certo? É isso que seria pagar. Quanto você pagou na tua Power P30? 245. 245 mil você pagou na tua Power P30. Ou seja, são 105 mil de diferença, certo? 105 mil de diferença. Vamos fazer um cálculo aqui? Vamos colocar 105 mil aqui valor presente. Vamos colocar um juro de 1% ao mês. 1% ao mês. E vamos colocar aqui 48 meses.
4 anos para trocar o carro, 48 meses. Valor futuro, R$170 mil. Ou seja, se você pegar só a diferença entre a Toyota SRX e a Power P30, de 350 mil para 245, aplicar essa diferença, daqui 4 anos você tem R$170 mil na sua conta. Você é um homem que faz conta. Faria diferença no seu bolso esse dinheiro? Com toda certeza. Aí vamos dizer que, Campos, para quem fala assim, mas a Hilux desvaloriza e esse carro é novo, pode valorizar. Vamos dizer que esse carro desvalorizou R$70 mil a mais que a Hilux, ainda são 100 mil que eu tenho de diferença. Moço, em 4 anos, são 100 mil reais. Você pagou R$245 mil no carro? Nós estamos falando que em 4 anos, só a diferença, você teria R$170 mil. Sabe quanto esse carro pode estar valendo daqui 4 anos? Que você vai ter o mesmo dinheiro? 245 mil, R$170 mil a menos. Vamos lá. 245, 170 a menos. Esse carro pode estar valendo R$75 mil. Daqui 4 anos, a tua Power P30 pode estar valendo R$75 mil, que você vai ter o mesmo dinheiro, os 245, se você colocar na aplicação de 1% ao mês. É isso que a gente está falando. Agora, você que é produtor rural, que está em dificuldade financeira, vale a pena você vender sua caminhonete e colocar mais R$150 mil em cima para comprar uma nova? Ou vale a pena você abrir a sua cabeça, enxergar o mercado, vender a sua caminhonete, pegar o seu dinheiro, sem colocando nada em cima e comprar uma outra caminhonete à vista com 10 anos de garantia? Faz a conta, abre a cabeça. Os tempos estão mudando e você também precisa mudar. E Vanderlei, será que o produtor rural, ele quer ficar comprando, mudar a rotina dele, a cada 2 tanques ele quer colocar um aditivo por causa do biodiesel? Será que ele quer ter esse hábito de cada 2 tanques um aditivo? Será que esse é o hábito normal da maioria dos produtores rurais? Porque a realidade hoje, infelizmente, é essa. Como eu falei, eu não estou falando que isso é culpa da Hilux, eu não estou falando que isso é culpa da Volkswagen, da Toyota, da Chevrolet, mas é a realidade. Nosso governo, infelizmente, enfiou esse goela abaixo pra gente. A Power está aí, preparada para isso. Está pronta para o biodiesel. Eu posso usar o aditivo? Posso. Como eu posso não usar, que o carro vai estar preparado, não vai sofrer com biodiesel. O Brasil, ele é o país campeão de enganar o consumidor, né? Aqui no Brasil, o brasileiro compra 1 litro de gasolina, paga pela gasolina e recebe 30% de álcool. E daí, 1 litro de gasolina que era para fazer 15 km com 1 litro, passa a fazer 12, porque ele tem 30% de álcool, né? E daí você tem o biodiesel, que você paga 100% no diesel, mas recebe 15% de biodiesel. Iria para 16 agora, né? E, infelizmente, o biodiesel, ele causa problema, sim, quando ele é mal acondicionado. Porque o biodiesel, ele é hidroscópico. Ele retém água. E quando você deixa ele muito guardado, ele forma bactérias, decanta, retém líquido, forma bactéria, decanta e forma uma borra no fundo do tanque. E esta borra do biodiesel, que é misturada com o diesel, é que está estragando muitos motores, bomba de alta, bicos injetores, trazendo prejuízo para muito produtor rural. Vanderlei, como que eu consigo sair disso? Utilizando o aditivo. E daí você pergunta para a montadora do seu veículo qual que é o mais indicado. Vanderlei, o aditivo, ele previne 100%? Ele faz milagre? Não. Se você abastecer um diesel muito ruim, com muita borra, nem o aditivo vai dar conta. O que eu faço então? Abasteça em carros que têm abasteça em postos que têm rotatividade. Porque o problema desse nosso biodiesel com o diesel é quando ele fica guardado por muito tempo. Acostuma-se na fazenda a não comprar muito diesel para ficar com diesel guardado no tanque da fazenda. E acostuma-se também a tratar o seu combustível na fazenda, usar aditivo aí na sua propriedade rural. Não só para sua caminhonete, para sua caminhonete, para o seu trator, para sua colhedeira, para todo o seu maquinário agrícola. Nós vivemos num tempo sombrio. Eu falo que hoje em dia no Brasil só tem um combustível que ele é 100% sem ter mistura. Só tem um combustível no Brasil hoje que não tem mistura. E ele se chama eletricidade. Só. Porque o álcool tem água, a gasolina tem álcool e o diesel tem biodiesel.
Só existe um combustível no Brasil que é 100% sem mistura, que se chama eletricidade. Mais nenhum. Mais nenhum. Agora, nós brasileiros temos que estar preparados, né? Sabemos que o álcool também traz problema ao longo do tempo para motores. Ah, como é que eu faço? Não uso álcool? Não, tem que usar álcool, porque o Brasil é um país da sustentabilidade. O álcool é um combustível feito por nós brasileiros, para nós brasileiros. Move a nossa economia, mas eu preciso usar ele com responsabilidade, eu preciso saber como que eu uso. Como que eu utilizo o álcool para não trazer problema para o meu carro? Usando aditivo. Usa aditivo para o combustível etanol, que eu falo álcool, mas é o etanol, né? O etanol é o combustível brasileiro, feito pelos brasileiros, para os brasileiros. Usa o etanol com aditivo. Porque desta forma você vai dar mais longevidade para o seu carro, para os seus bicos injetores, para o seu sistema de injeção. Isso é fácil, não é difícil, mas precisa de ter informação. Precisa divulgar essas informações, e a gente está aqui para isso. Tank 300, então, foi o carro que você mais gostou, que mais te surpreendeu. Comprou uma Porsche P30, uma caminhonete que vai te trazer alegria com toda certeza e com segurança, e agora com 10 anos de garantia. Mas logo, logo eu vi ali já a tua esposa, eu vi os filhos se amarrando no Way, hein? Encantados. Encantados com o Way 07, hein? Ali é um sonho, né? Você conhece o Way 07? Só de ver. Test drive, não. Sabe por que ele chama Way? Não. O fundador da GWM chama Jack Way. E o Way vem do sobrenome do Jack Way, fundador. Então ele é uma linha de veículos da GWM que traz o sobrenome do fundador Jack Way. E o Way, na China, ele já se locomove sozinho nas ruas. Ele tem já um sistema onde o carro anda sozinho na rua. E aqui no Brasil é um carro que traz, o primeiro que traz 6 lugares, com poltronas gravidade zero no banco traseiro para os passageiros. Tem tela para assistir TV, poltrona aquece, resfria, vira uma poltrona nos bancos dos passageiros mesmo. Essa executiva ali. É um carro sensacional para a família, com muito conforto, mas também com 0 a 100 impressionante. Um carro que tem muito cavalo, tem uma capacidade elétrica boa. Um carro que você consegue andar tranquilamente na cidade no modo 100% elétrico, sem gastar nada de combustível. E para viagens próximas também você consegue só no modo elétrico. Eu não sei não, mas eu acho que esse daí é o próximo investimento, viu, Tia? Em nome de Jesus, né? Eu recebo. Esse é o próximo investimento. Conversei com um grande amigo, Thiago Alckmin, ele que é pecuarista, empresário, mora aqui na cidade de Gama, trabalha também em Abadiânia, é pecuarista em Abadiânia, um cara que tem Deus no coração, um cara que eu adorei conversar, que vai fazer um curso de milhas agora até dia 18 de julho. A gente vai fazer uma parceria e Deus vai abençoar essa parceria. Eu quero ver esse cara brilhar nas redes sociais. Amém. Um cara que trouxe alegria pro meu dia e eu queria agradecer muito por você ter vindo pro Ver Campus Cast. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, meu querido. Que Deus abençoe sua vida e da sua família. Amém. Eu queria que você deixasse algumas palavras finais. Amém. Quero te agradecer por essa oportunidade, né? No início foi meio diferente, né? Primeira vez que eu tenho esse contato com o podcast, fiquei um pouco ansioso, mas foi muito bom o nosso bate-papo, foi muito bom tudo que nós conversamos. Fico muito grato por eu ter tido a oportunidade de falar de Deus, né? Eu já tinha visto outros podcasts seus, sei que você também é um homem de Deus e que você transmite isso para outras pessoas, né? Então é sempre muito bom quando nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Ainda mais em rede social. Aqui é uma semente que a gente tem a oportunidade de plantar. Tem tantas pessoas passando por dificuldades, por lutas, e às vezes numa conversa como essa, nós trazemos ali ânimo, esperança, né? Pessoas que olham assim, opa, se eles encontraram em Deus toda essa serenidade, essa tranquilidade, eu também posso. Por que não? Porque Deus ama a todos nós da mesma forma. A diferença é como nós estamos buscando e acreditando, né? Então, que nós possamos buscar cada vez mais a Deus, que Deus continue prosperando seus negócios, abençoando, né, esse seu trabalho, né? Muito bom, dias de passagem, tem te acompanhado, como eu falei. Parabéns por tudo que você tem executado e que o Senhor te prospere em tudo e abençoe grandemente a sua família, no nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade de me ouvir.
Obrigado, Tiagão. Nós estamos aqui dentro do stand da GWM na Agro Brasília. GWM é essa empresa que está entregando produtos de qualidade para o produtor rural, para o homem do campo. Carros 4x4 com luxo, mas também com bom custo-benefício. Tank 300, um carro de lazer que entrega uma baita de uma potência, um 0 a 100 de 6.8, híbrido, o primeiro híbrido plug-in flex do mundo. Temos também o Raval H9, esse carro de família turbo diesel com um câmbio de 9 marchas, um carro excelente que está disputando ali, ó, ponta a ponta o primeiro lugar de venda das SUVs grandes no Brasil. E nós temos também o lançamento caminhonete Power P30, uma caminhonete robusta, com conforto, com tecnologia e com um ótimo custo-benefício, principalmente nas feiras do agronegócio, que ela fica disponível com 8% de desconto. Se você não conhece os carros da GWM, vá na concessionária mais próxima a você fazer um test drive. Mas saiba de uma coisa, é fazer e se apaixonar. Quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo até este momento, doando o que tem de mais precioso na sua vida, que é seu tempo. Se gostou, curte, comenta, já segue a gente nas redes sociais, @VCampusCast e @Vanderlei Campos. No YouTube tem também Vanderlei Campos Júnior. Meu muito obrigado, até a próxima e que Deus acompanhe vocês.